Revelado, o encontro emocionante entre um milionário russo e uma faxineira surpreendente. Era uma manhã ensolarada em São Paulo, e Ana, uma faxineira de 30 anos, limpava os corredores de um luxuoso prédio na Avenida Paulista. As paredes brancas reluziam sob o sol, mas o brilho daquelas superfícies não se comparava ao amor que Ana sentia pelos seus 2 filhos pequenos. Trabalhe sempre com dignidade e mostre seu valor, era a frase que ecoava na sua mente, ensinamentos da mãe que a norteavam. Enquanto varria, ela observava os moradores apressados, todos imersos em suas rotinas frenéticas. Seus ternos caros, sapatos brilhantes e olhares ansiosos a faziam sentir-se como uma espectadora de um mundo que parecia tão distante. Entre as figuras elegantes, Ana fixou o olhar em um homem alto de aparência intrigante. Ivan, um milionário russo, tinha um ar de mistério que despertava a curiosidade de todos. Quando seus olhares se cruzaram, foi como se o tempo parasse. Um frio na barriga, um calor inexplicável. Mas a realidade o trouxe de volta. Ela era apenas uma faxineira e ele, um homem de negócios poderoso. Ao voltar para casa, a rotina estava prestes a mudar. Um acidente aconteceu na esquina. Gritos cortantes por todos os lados. Sem pensar 2 vezes, Ana correu para ajudar e, para sua surpresa, viu Ivan, o misterioso homem, fazendo o mesmo. Seus braços se entrelaçaram na tentativa de socorrer as vítimas, e a adrenalina os uniu. Entre risos nervosos e desabafos sobre a tragédia, uma amizade inesperada começou a florescer. Durante aqueles momentos, Ana dividiu suas lutas diárias, os desafios financeiros, a batalha para dar um futuro melhor para os filhos, e Ivan, mesmo cercado de luxo, revelou sua solidão, um vazio que as posses não podiam preencher. Mas as vozes de advertência não tardaram. Os amigos de Ana a rodearam, preocupados e céticos. Você precisa se afastar desse homem. Vocês são mundos diferentes, diziam. Ela olhou para eles, confusa, o peso do tradicionalismo e dos ensinamentos familiares pesando em seu coração. Quando decidiu que o melhor a fazer era se afastar, a vida parecia sussurrar que aquela não era a solução. Mas tudo mudou em uma noite fatídica. Uma emergência na sua casa exigiu ajuda imediata, e Ivan apareceu, pronto para apoiar. O gesto delicado fez com que Ana reconsiderasse seus sentimentos. Poderia haver um laço verdadeiro entre eles? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com as tensões elevadas, a comunidade se mobilizou para discutir um projeto de revitalização. Ana recebeu um convite inesperado para falar. Quando chegou ao evento, a realidade a atingiu. Ivan era o investidor principal. O ar se encheu de murmúrios e olhares curiosos. Ana sentiu-se pequena, mas decidiu se levantar e contar sua verdade. Naquele momento, as palavras dela ecoaram com uma força inesperada, desafiando preconceitos e mostrando a realidade crua da vida na periferia. Os olhares dela e de Ivan se encontraram novamente, e no meio do silêncio, a verdade se fez ouvir. O que viria a seguir? Ivan estaria preparado para lidar com as repercussões dessa escolha? A história de Ana e Ivan estava apenas começando. E essa conexão poderia mudar tudo para eles e para a comunidade que precisaria de coragem e união. O evento se tornará um divisor de águas para Ana. Enquanto ela falava, sua voz parecia tomar vida própria. As palavras sobre suas esperanças e desafios não eram apenas um desabafo, mas um grito de luta e resistência. Sentiu as vibrações da sala, a atenção das pessoas, e até mesmo Ivan ali sentado, ouvindo com expressão que mesclava admiração e preocupação. No fundo, Ana sabia que estava ali para muito mais do que falar sobre um projeto de revitalização. Era um chamado para se posicionar e defender aqueles que, como ela, viviam em meio ao caos das grandes cidades, lutando por um espaço no mundo. Após a apresentação, a energia no ar era palpável. A plateia vibrava, alguns aplaudiam, outros cochichavam, mas todos estavam cativados. Ana saiu do palco, sentindo-se como se tivesse deixado um pedaço de sua alma ali, mas ao mesmo tempo, uma nova força havia surgido dentro dela. Queria seguir lutando não só por si, mas pelos outros que não tinham voz. Ivan a esperava na saída, com o olhar penetrante. Ele se aproximou, e antes que ela pudesse dizer algo, ele tomou a frente. Ana, ele hesitou. O que você fez ali foi incrível. Você realmente tocou as pessoas.
Mesmo timidamente, isso era um impulso. Ana notou que a voz dele estava mais suave, quase vulnerável. Receberá apoio. Eu posso ajudar com isso. Ana sentiu um misto de gratidão e medo. A ideia de Ivan intervir em sua luta a deixava nervosa. Mas isso não são só palavras, Ivan. Precisamos de mudanças tangíveis, não de ajuda de alguém que não vive a realidade que vivemos. A insegurança vazava em suas palavras. Para ela, Ivan era o símbolo de um mundo que parecia inatingível, e ao mesmo tempo, irresistível. A linguagem dos dois trocava faíscas. Entre o desejo de se abrir e o receio de ser machucada, o tempo parecia fluir de outra forma. Ela queria desconstruir os muros que os separavam, mas a percepção do abismo era forte. O que aconteceria depois daquela ligação entre eles? Ana não queria que os dois mundos se colidissem, temia as consequências. Ana, não quero que você pense assim. Eu não sinto que somos diferentes. Você me mostrou um novo olhar, uma nova perspectiva, insistiu Ivan, com um brilho quase desesperado em seus olhos. Ela respirou fundo, sua vida inteira sendo reavaliada em apenas algumas palavras. Talvez você só ache isso porque não conhece a verdade, respondeu ela, com um canto do lábio se curvando em um leve sorriso, um sinal de esperança, mas também de dúvida. O coração dela pulsava forte. Era um dilema que a atormentava. Seguir o caminho da segurança ou mergulhar no desconhecido que Ivan representava. No fundo, algo em sua essência a impelia a seguir em frente. Mas e se essa escolha a levasse a um lugar onde não poderia voltar? Um lugar repleto de promessas, mas perigoso na mesma medida. E naquele momento de tensão, um grupo de moradores começou a se aglomerar na entrada. Eles haviam ouvido falatórios sobre a reunião e queriam respostas. Ana se virou, os olhares pesados de preocupação estavam voltados para ela. O que vamos fazer agora? Questionou um deles, angustiado. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo mais uma vez. Ana se viu recebendo o peso de um povo esperando por liderança. O que versão ela daria agora, sozinha, diante de tantos? O primeiro desafio havia sido vencido, mas o caminho à frente era incerto. Uma vertigem a envolvia. Então, sem saber exatamente como, Ana sentiu a mão de Ivan tocar a dela, em um gesto simples, mas que trazia um significado profundo. Qual seria a escolha deles? E a verdadeira batalha estava apenas começando. Ana sentiu o olhar de todos sobre ela, como se a expectativa pesasse como um manto. A mão de Ivan, ainda sobre a sua, era um âncora que a fazia sentir tanto segurança quanto medo. O murmúrio dos moradores aumentava, cada vez mais ansiosos por respostas. Não era somente uma questão de expectativa, era uma questão de vida e dignidade. Ana, precisamos saber o que vamos fazer, uma voz mais forte se destacou. Era José, um residente que havia acompanhado suas lutas desde o começo. Seu rosto refletia desgaste, mas os olhos eram um incêndio de determinação. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Podia sentir o peso da luta naquelas paredes, no chão que conhecia tão bem e que tantas vezes havia pisado com a esperança. Começou, mas a insegurança quase a travou. Ivan olhou nos seus olhos como se estivesse dizendo vai em frente, um impulso silencioso que a motivou. Pessoal, precisamos unir forças. É hora de nos vermos como parte de uma comunidade e lutar pelo que é nosso. Vamos nos organizar e trazer nossas vozes para o centro das decisões, exclamou, sem perceber que o volume da própria voz ia aumentando. As palavras saíam como flechas, atingindo a moralidade coletiva de todos ali presentes. Um silêncio se instalou por um instante, mas logo as reações começaram. As cabeças assentiram, alguns sorriram com a determinação que Ana transmitia. Criatividade, ela pensava. Era isso que precisava, unir as ideias, usar a força da coletividade e transformar lágrimas em sorrisos, dor em ação. Mas como vamos fazer isso, Ana? Perguntou Cida, uma mulher de olhar atento. O som da sua voz lembrava um eco de tantas esperanças aquecidas sob o sol, mas também da frustração acumulada. Nós não temos apoio. Sempre enfrentamos desafios sozinhos. Ana olhou rapidamente para Ivan. Ele estava ali, prestes a dar um passo à frente. Seria o momento dele de falar? O coração dela apertou de ansiedade, mas mesmo assim decidiu encorajar Ivan. Ele tinha o poder, a influência, e como ela havia dito, era hora de unir forças. Eu posso ajudar, Ivan finalmente disse, com a voz clara e decidida. Podemos criar um comitê de revitalização, ações de arrecadação, buscar parcerias de empresas. Eu espero que vocês aceitem minha ajuda. Não quero que isso seja uma imposição, mas sim uma proposta. O silêncio voltou a reinar. Ana sentia um ambiente vibrante, cheio de possibilidades, mas também notava a dúvida constrangida.
Algumas faces se fecharam de imediato. O temor do passado corria junto com as esperanças. Era um corpo maltratado, mas com alma robusta. O que ele representava não era apenas carinho e vontade de ajudar, dependia de como eles dariam sentido a essa oportunidade. Um milionário russo ajudando a comunidade? Murmurou um jovem à frente. Não dá para acreditar nisso. Ana olhou em sua direção, então reuniu coragem. Mas e se ao invés de ver isso como uma imposição, enxergarmos como uma oportunidade? Precisamos testar essa coragem agora, aproveitar todo o apoio que nos for oferecido. As reações foram mescladas, alguns estavam prontos para abraçar essa nova fase, enquanto outros permaneciam céticos. Olhares trocados, uma batalha silenciosa de vozes que não eram ditas. Ana conhecia bem as tempestades que cercavam suas vidas. Ela mesma hesitara sobre a ajuda de Ivan, temendo que sua origem poderia afastá-lo ainda mais do povo que amava. Mas agora, sentia que a decisão iria além de uma só pessoa. Era um movimento onde todos teriam suas vozes. O que você acha, Ivan? Pediu Ana, lançando um olhar a ele, a esperança novamente pulsando em seu peito. Olhando para aquela multidão, ela percebeu que a verdadeira luta não era apenas por recursos, mas por transformação e união. Ivan levantou a cabeça, expressão intensa. Eu quero estar com vocês, aprender com a luta de cada um. Vamos juntos transformar essa realidade. É isso que eu quero. Enquanto aqueles olhos se cruzavam em uma sinfonia de emoções, Ana sentiu que o verdadeiro desafio estava se aproximando, e isso exigiria mais dela do que nunca. A jornada estava se moldando, mas até onde ela estaria disposta a ir para não apenas lutar por sua voz, mas também pela de todos ali? E com essa pergunta ecoando na sua mente, a noite prometia desdobramentos que ninguém poderia prever. Ana podia ouvir o murmúrio da multidão ecoando em sua mente, mas agora as vozes não eram apenas ecos de desconfiança, eram como sementes brotando, cheias de promessas de uma nova realidade. O ambiente estava carregado de emoções. Ela sabia que essas pessoas, suas pessoas, ansiavam por algo mais, por uma chance de renovação, e Ivan parecia ser a chave. Então vamos fazer isso. Precisamos de um plano. José se adiantou, quebrando o silêncio pesado que pairava no ar. Vamos nos reunir na praça amanhã à tarde. Quem concorda? A discussão começou a fluir, as mãos levantando-se como um hino coletivo de ânimo. Entre sorrisos cautelosos e olhares determinados, Ana sentiu que estava diante de algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Vão ter pessoas que desconfiam, disse Cida, ainda com um pouco de receio em sua voz. Mas isso não pode nos parar. Se a gente se organizar, talvez possamos realmente fazer uma diferença. É isso aí. E se Ivan realmente é quem diz ser, será uma oportunidade para todos nós. Vamos deixar essa desconfiança de lado, ao menos por um tempo, interveio um homem mais velho com um olhar sábio que já havia testemunhado muitas lutas. Parando, Ana olhou para Ivan e viu que a ansiedade também pulsava nele. Uma mistura de insegurança e determinação brilhava em seus olhos. Em um gesto, ele se aproximou, pegou a mão de Ana e ficou ao lado dela. A conexão deles parecia ressoar entre os presentes. A confiança leva tempo para crescer, mas todos podemos começar agora. Se é para mudar, vamos fazer isso juntos, disse Ivan, sua voz intensa ecoando pela sala. Os murmúrios continuaram, mas agora eram diferentes. A esperança começava a substituir a dúvida. Ana respirou fundo, sentindo o calor do apoio ao seu redor. A ideia de uma reunião, de um plano, de um novo começo começava a tomar forma. Precisamos nos colocar nas redes sociais, criar uma campanha para dar visibilidade à nossa luta. Cada um de vocês tem uma história que pode impactar as pessoas. Vamos mostrar ao mundo quem somos. Ela exclamou, inspirada pelo espírito coletivo. Os rostos começavam a brilhar. Havia energia na sala, uma espécie de eletricidade que dava vida a cada um. Ana podia sentir que uma porta se abria. Naquele instante, não havia espaço para medos antigos. Era um passo, mesmo que pequeno e hesitante, em direção a uma nova era. Mas e se isso não funcionar? Sussurrou uma voz do fundo. O medo voltava como um fantasma indesejado. E se a gente se decepcionar de novo? Esse é o risco de lutar, afirmou Ana com firmeza, encarando a voz incerta na multidão. A vida nos ensina que ficar de braços cruzados nunca foi uma opção. Se cairmos, levantamos juntos. A multidão começou a aplaudir, risos e sorrisos surgindo por entre as lágrimas. Ana se virou e avistou Ivan sorrindo para ela, um símbolo de apoio que ela não esperava. Ali entre aqueles que amava, ela percebendo como aqueles pequenos momentos podiam mudar vidas. Enquanto a reunião terminava e as pessoas começavam a sair, Ana ficou para trás. Uma sensação de nervosismo a atravessava.
Se Ivan era mesmo quem dizia ser, a vida dela e da comunidade estava prestes a mudar para sempre. Mas e se havia algo que ele ainda não havia revelado? Com a noite caindo, e a luz da rua começando a brilhar, Ana olhou para Ivan. Você está pronto para isso? Perguntou, seus olhos faiscando na escuridão. E no silêncio que se seguiu, o peso daquela pergunta parecia anunciar que tudo estava prestes a mudar. Ana caminhou pela calçada, ainda sentindo o pulsar da reunião em seu peito. Cada passo parecia ecoar suas dúvidas e esperanças. As luzes da rua dançavam refletindo sua mente inquieta. Ivan, que até pouco tempo atrás havia sido uma figura distante e desconexa de sua realidade, agora se tornará um elo. Mas o que isso realmente significava? Estamos prontos, mas temos que ter atenção, Ana. Não podemos deixar a emoção tomar conta, Ivan disse, quebrando o silêncio. Ela olhou para ele. O brilho do poste próximo iluminava seu rosto, destacando um sorriso encorajador, mas havia uma sombra em seus olhos que a inquietava. Se precisarmos ser cautelosos, por que você se envolveu com a gente? Você tem tudo. Ivan hesitou um pouco, seu sorriso se desvanecendo. Porque eu também vim de um lugar difícil, Ana. E quero que todos vejam isso. O coração dela disparou. Como ele poderia entender? A vida o havia presenteado com tantas oportunidades, enquanto ela ainda lutava contra as dificuldades cotidianas. Talvez esse seja o sentimento de quem subiu uma escada que parecia interminável, enquanto outros ainda estavam se agarrando aos degraus mais baixos. Mas por que nós? Por que agora? Ana questionou, a voz tremendo levemente. Um peso desafiador parecia pulsar entre eles. Era quase como se uma barreira invisível os separasse. Ivan respirou fundo. Com um movimento confiante, ele segurou suas mãos. Porque eu acredito que juntos somos mais fortes. A sua luta é a minha. E se eu puder ajudar, eu quero. Ana observou seus olhos e sentiu um turbilhão de emoções. O que Ivan queria realmente? Ele estava mesmo disposto a arriscar tudo por um grupo que mal conhecia? Mas a forma como ele a olhava parecia verdadeira. Havia medo e uma vontade genuína de ajudar. Isso, de alguma forma, fazia o coração de Ana sonhar. Com um sussurro quase inaudível, ela falou, José e Cidas vão querer saber mais de você. Eles vão testar sua sinceridade. Estou preparado. E quero que eles me testem. Mais que isso, quero aprender com vocês. Ana sorriu, tocada por suas palavras. Essa humildade era inesperada. Mas mesmo assim, uma preocupação instaurava-se em sua mente. E se ele estivesse apenas brincando com as esperanças dela e do grupo? No entanto, ela decidiu acreditar. A energia da reunião ainda estava fresca em sua memória. E mesmo que o medo ainda a acompanhasse, aquela pequena chama de esperança se tornava mais forte. Ótimo, então vamos nos preparar. Muita conversa vai rolar amanhã. É a nossa chance. Uma chance de quê? Ivan perguntou, a curiosidade flertando com seus olhos. Uma chance de reescrever nossa história. Uma chance de mostrar nossa força. Com a determinação renovada, Ana se despediu de Ivan e seguiu para casa. Assim que entrou, um novo peso parecia ecoar em sua mente. E se, ao tentar mudar seu destino, ela estivesse colocando tudo em risco? E se a possível traição de Ivan não fossem apenas as dúvidas da multidão, mas uma realidade prestes a entrar em cena? Enquanto se acomodava em sua cama, olhou pela janela. O céu estava empoeirado de estrelas. Sussurros de esperança e medo flutuavam em seu coração. Amanhã, tudo mudaria. Mais um dia, mais uma chance. Na escuridão, uma mensagem impulsionava seus pensamentos. A confiança é uma arma poderosa, mas quando usada de forma errada, pode ser devastadora. Naquela noite, Ana adormeceu com uma pergunta que a atormentava. Estaria pronta para o que estava por vir? Ou era melhor manter-se à distância? Amanhã teria as respostas. Quando a luz do sol começou a invadir o quarto de Ana, ela se sentiu um pouco mais corajosa. A luz amarela do dia parecia carregar promessas, como um manto quente envolvendo suas inseguranças. Mas ao mesmo tempo a ansiedade crescia dentro dela. O que a aguardava naquele dia? Ela se espreguiçou, tentando espantar os pensamentos negativos. Colocou uma roupa simples, mas que a fazia se sentir bem. Um sorriso surgiu em seu rosto ao lembrar da reunião programada. Assim que terminou seu café, dirigiu-se até o ponto de encontro. O coração batia forte, e ela se perguntava se Ivan estava certo. Seria mesmo possível mudar o rumo das suas vidas? Ao chegar, o lugar já estava tomando forma. José, Cidas e outros membros estavam ensaiando suas falas, cada um mais ansioso que o outro. O ambiente estava carregado de vibrações diferentes, misturas de esperança e medo. Ao perceber a presença de Ana, todos lhe dirigiram olhares curiosos. Oi, Ana.
Pronta para hoje? Cida perguntou, um sorriso largo iluminando seu rosto. Mais ou menos, Ana respondeu, tentando disfarçar o tremor em sua voz. José se aproximou com a expressão desconfiada característica. E o Ivan? Se ele não estiver aqui a tempo, já vou deixar avisado que não confio nele. Os olhares se voltaram para Ana, que respirou fundo. Ele vai chegar, confia em mim. Ele se preocupa com a nossa luta. Um murmúrio de desconfiança percorreu o grupo. O peso das expectativas começava a se fazer sentir. Assim, Ana decidiu ser a voz da esperança, contando brevemente sobre a conversa que teve com Ivan na noite anterior. Ouvindo cada palavra, o grupo começou a se acalmar, mas a tensão ainda pairava no ar. Finalmente Ivan apareceu. Ele carregava um olhar determinado e um pacote de papéis em suas mãos. Desculpe o atraso. Trouxe algumas ideias. No instante em que terminou de falar, Ana percebeu uma mudança no clima. Os olhares desconfiados começaram a se suavizar, mas não desapareciam. Ele se apresentou e começou a explicar sua visão, enfatizando que os desafios eram compartilhados. Ana observava cada reação. Talvez sejamos diferentes, mas as lutas que enfrentamos não são tão distintas, disse Ivan, olhando diretamente nos olhos de José. E quero que sejamos uma força aqui juntos. As palavras dele ecoaram no silêncio. Ana pode sentir a tensão quase palpável se desmanchar, ainda que um resquício de desconfiança permanecesse na atmosfera. Após longas horas de discussões e debates, Ana viu como a confiança estava lentamente se formando. Ivan falava com paixão, e cada um do grupo parecia mais disposto a ouvir. No entanto, no fundo de sua mente, um pensamento persistia. E se ele não fosse o que parecia? Com o dia lentamente se transformando em noite, e a esperança emergindo aos poucos, Ana sentiu que algo não estava completamente resolvido. A conexão que havia se estabelecido era palpável, mas e se Ivan tivesse um plano oculto? Quando se separaram, Ana sentou-se em um banco próximo, tentando organizar seus pensamentos. Mas havia algo mais, uma inquietação e uma sensação de que os desafios estavam apenas começando. Seriam capazes de enfrentar o que estava por vir, ou os velhos medos ainda os atormentariam? E nesse momento, Ana se deu conta de que, independente do que acontecesse, aquele era o início de um novo capítulo. Um novo desafio estava se aproximando, e ela estava prestes a descobrir que, às vezes, a maior ameaça não vinha do exterior, mas de dentro dela mesma. Ana não conseguia dormir naquela noite. Sua mente estava uma verdadeira tempestade. O rosto de Ivan, seus olhos ardentes de determinação, e suas palavras ainda ecoavam pelo quarto. O que ele realmente queria? Havia um projeto comum, mas uma sombra de dúvida parecia se estender sobre ela, fazendo seu coração acelerar a cada batida. Na manhã seguinte, despertou ao som de sirenes e gritos distantes. O dia já não parecia tão promissor, e a cidade, que parecia tão vibrante na noite anterior, agora estava envolta em um manto cinzento de incertezas. Quando entrou no banho, a água quente tentava amolecer suas armaduras, mas mesmo assim a inquietação permaneceu. Como poderia confiar totalmente em alguém que conhecia tão pouco? Na rua, as coisas estavam diferentes. O ar estava carregado de uma tensão invisível. Ela se apressou, seguindo em direção à biblioteca onde o grupo se reuniria mais uma vez. O caminho parecia mais longo e mais complicado. Ela segurava o celular em mãos, como se fosse uma âncora que pudesse trazer alguma segurança. Mas a verdade era que ela estava tão perdida quanto antes. Ao chegar, encontrou o grupo já discutindo. O clima estava inquieto. José, em pé na frente, gesticulava. Precisamos de clareza, precisamos saber onde estamos pisando. Ivan se apresentou com muita conversa, mas não trouxe soluções concretas. As palavras de José caíam como chumbo em seu coração. Ele estava certo, mas ao mesmo tempo havia uma parte dela que queria acreditar. Ivan parecia genuíno, e as ideias discutidas na reunião anterior poderiam levar a uma mudança real. Mas e se tudo não passasse de uma ilusão? Cida, com um olhar encorajador, disse: acho que devemos dar mais uma chance. Podemos não ter todas as respostas, mas juntos somos mais fortes. Ana olhou ao redor e viu rostos confusos, mas dispostos. O desejo de mudança pulsava no ar, como um ímã que atraía esperanças. Ela respirou fundo e decidiu intervir, a voz tremendo. Eu também tenho dúvidas, mas a verdade é que estamos juntos nessa. Se desistirmos agora, não teremos nem a chance de saber o que pode dar certo. Vamos dar uma oportunidade a ele e ao que estamos construindo. Um murmurinho de concordância surgiu. Mas antes que a conversa pudesse se desenvolver, a porta se abriu com um estrondo. Ivan entrou, ofegante e visivelmente agitado. Ele parecia estar carregando uma notícia pesada.
Desculpem o atraso, mas as coisas mudaram, ele disse, olhando diretamente para Ana. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente enquanto todos esperavam pela continuação da frase. Os olhares pousaram em seu rosto, e Ana percebeu que a próxima revelação poderia mudar tudo. Ivan hesitou um momento, como se buscasse as palavras certas. Recebi uma proposta, algo que pode nos ajudar, mas também é arriscado. O coração de Ana disparou. Um misto de medo e esperança a envolveu, e ela sentiu o ar se tornar mais espesso à medida que Ivan prosseguia. Ele começou a explicar detalhes que faziam a natureza do seu projeto parecer muito mais complexa e ameaçadora do que ela imaginava. A tensão do recinto aumentou, e o grupo parecia dividido. Ana mal podia acreditar no que ouvia. A ideia de um investimento de alguém muito poderoso poderia ser a chave que procuravam. Mas trazer alguém de fora, alguém que não sabia o que enfrentavam, carregava suas próprias armadilhas. E se Ivan tivesse se envolvido com pessoas que nada se importavam com suas vidas? Com lágrimas nos olhos, Ana percebeu que o que estava em jogo não era apenas o futuro do grupo, mas também sua própria capacidade de confiar. Ela se viu em um conflito interno, balançando entre o desejo de acreditar nas promessas e o medo de ser decepcionada. Acho que temos que decidir agora, disse Ana, quase em um sussurro, sentindo o peso das palavras. O grupo a olhou, e ela viu os rostos estampados com a mesma dúvida que a consumia. O que fazer a seguir? O olhar fixo de Ana em Ivan era um misto de esperança e desconfiança. Um investimento poderoso, as palavras dele pairavam no ar como um espectro. Havia tanto no jogo. Com um movimento hesitante, Ivan soltou a respiração, como se o peso da decisão estivesse sobre seus ombros. Eu recebi um contato de um empresário russo, Ivan começou, e uma explosão de murmúrios ecoou pela sala. Ele está interessado na nossa ideia. Ele vê potencial, mas ele pede garantias. Garantias? O que isso significa? José indagou, cruzando os braços com uma expressão franzida. Significa seriedade. Um contrato formal, acesso ao nosso trabalho, e um compromisso de envolvimento. A última palavra fez o coração de Ana disparar e ela engoliu em seco. Cida tocou o braço de José, a preocupação evidenciada em seu olhar. Isso não pareceu certo. Lockharts dos magnatas estão entrelaçados com riscos. Nós sabemos que com eles, a empatia muitas vezes se perde. Mas e se isso for a única chance que temos? Ana sentiu a necessidade de defender Ivan. O desejo de lutar por algo maior queimava dentro dela, quase como uma chama que não queria se apagar. O que estamos fazendo é importante. Podemos transformar vidas. Ivan a olhou, os olhos dele brilhando com uma esperança que refletia a dela. Vocês estão prontos para arriscar? Para lutar pelo que acreditamos? Pode ser uma virada, mas temos que ser peças ativas do tabuleiro, não apenas os nossos peões. Um silêncio pesado se instalou no grupo. Eles todos estavam cientes de que a mudança não ocorria sem riscos. Ana olhou ao redor, via dúvida em seus olhos, mas também um brilho de determinação sulcada pela incerteza. E se falharmos? Alguém do fundo perguntou, quebrando a tensão. E se nos machucarmos no processo? A voz hesitante ficou ecoando na mente de Ana. E se tudo desmoronasse? O brilho da possibilidade de transformação ofuscava a sombra do medo que se aproximava. Se formos juntos, não estamos sozinhos. Ana disse em um impulso, reforçando sua coragem. Fazer algo grande traz riscos. Já estamos vivendo sob opressão e incerteza. Qualquer movimento que queiramos fazer não será fácil. Ela percebeu que suas palavras estavam gerando um efeito. Alguns rostos começaram a se iluminar, como se as escamas da dúvida estivessem sendo tiradas. Ivan então se adiantou mais com a voz firme. Eu me comprometo a buscar as condições que protejam nosso trabalho. Não temos tudo a ganhar, mas e se essa for a única oportunidade de nos destacarmos, de sermos vistos e ouvidos? O que temos a perder se permanecermos no mesmo lugar? A sala fervia com opiniões divergentes, e ela viu as interações começando a se agitar. Era agora ou nunca. Havia uma junção de vozes tensa, mas também revigorante. Ana fez uma escolha interna. Com uma determinação renovada, levantou a mão. Se decidirmos seguir adiante, vamos precisar estar todos juntos. Todos unidos. Precisamos de um plano, e devemos ser claros nas nossas expectativas. O nosso caminho não pode ser apenas um sonho. Mais murmúrios cresceram, a respiração coletiva se tornando mais profunda. Ela sabia que era apenas o começo de uma jornada cheia de incertezas, mas do outro lado havia a promessa de significado. Enquanto as palavras se desenrolavam, uma sensação de esperança começou a tomar conta do ambiente. O futuro estava de algum modo nas mãos deles. O que quer que acontecesse, eles estariam juntos nessa ponto, mas, naquele momento,
uma mensagem pipocou no celular de Ana. Quando ela olhou para a tela, a expressão dela mudou instantaneamente. O que havia de tão urgente que poderia esperar uma decisão tão crítica? Era uma mensagem de alguém do passado, algo que mudaria tudo novamente. Ana sentiu um frio na barriga enquanto piscava para a tela do celular. O nome que aparecia era familiar e ao mesmo tempo ameaçador. Era Lucas, seu ex-colega de escola, aquele que havia se mudado para a Rússia anos atrás e que sempre sonhara em ser um grande empresário. Lembranças de risadas, promessas e um futuro juntos passaram pela sua cabeça em um piscar de olhos. Por que ele estava a contatar agora? O coração dela acelerou ao mesmo tempo em que um misto de ansiedade e curiosidade tomava conta de seu ser. As coisas não podiam ficar mais complicadas, ela pensou, sem nem perceber que o murmúrio ao seu redor diminuía gradualmente. Todos pareciam notar sua expressão inesperada, e em um momento, toda a energia da sala convergiu para ela. O que foi, Ana? José se perguntou com uma colocação suave, como quem tenta fisgar uma informação valiosa. O olhar intenso de Ivan flutuou entre preocupação e expectativa. Ana hesitou, mas não havia como esconder o conteúdo. É uma mensagem do Lucas. Ele quer que eu o contate. Diz que tem algo urgente para discutir. Os rostos ao redor dela se contorceram. Cida claramente reconheceu o nome. Lucas? Aquele que se foi para a Rússia? O que está acontecendo com ele? Não sei, Ana respondeu, seu tom refletindo uma confusão crescente. Ele não entrou em detalhes. Apenas pediu para eu falar com ele. Os murmúrios de incredulidade cresceram novamente. O que poderia ser tão urgente assim? Enquanto a sala fervia em discutindo, Ana olhou para Ivan. Ele era um pilar de firmeza em meio a toda a agitação. Havia um fio invisível ligado entre eles, a mesma essência de destemor que os movia. E se isso for uma oportunidade? Ele pode ter conexões com esse empresário. Uma chance que não podemos perder, sugeriu, hesitante. A voz de Cida cortou a tensão. Mas e se não for? E se ele vier apenas para bagunçar tudo? Temos que ter cuidado. Não podemos permitir que o passado interfira no nosso presente. Ivan assentiu, mas sua expressão era sombria. Tem que haver uma razão para ele ter entrado em contato agora. Precisamos de todas as informações possíveis antes de tomar qualquer decisão sobre o empresário russo. Ana respirou fundo, seu coração batendo forte. O futuro estava em uma balança precária. O desejo de ajudar sua comunidade lutando pela transformação vibrava dentro dela, mas o fantasma do passado pairava sobre a mesa, ameaçando desviar o foco. Não consigo ignorar isso, estava prestes a dizer, mas hesitou. E se Lucas quisesse revisitá-los por razões que a afastariam do que estava construindo com Ivan e o grupo? O dilema se solidificou dentro dela, como se estivesse presa entre duas linhas do tempo, uma que prometia risco e transformação, e outra que poderia arrastá-la de volta a um passado que ela pensou ter deixado para trás. Ana decidiu que precisava de respostas. Eu vou responder, ela anunciou, desafiando a dúvida que a consumia. Não ousarei desconsiderar o que ele quer dizer. Isso pode mudar tudo. Mas como você vai fazer isso sem arriscar nosso futuro? Precisamos ter certeza. Ivan insistiu, a preocupação refletida em seus olhos. Ana assentiu, seu olhar firme. Não vou entrar de cabeça. Apenas uma conversa, um encontro. Vou garantir que nossa missão permaneça intacta. Enquanto os desdobramentos tomavam forma, a mensagem de Lucas pulsava em sua mente como um tambor distante, chamando-a com promessas de uma antiga amizade e novos caminhos. O futuro dela estava prestes a ser selado, mas o que ela não imaginava era que a resposta que buscava estava entre o passado e o presente. Um encontro com alguém que poderia mudar tudo novamente. A sala em silêncio parecia esperar, como se o mundo ao redor estivesse colocando suas esperanças em suas mãos. O que seria essa revelação? O que Lucas realmente queria? Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Ela se virou para Ivan, um misto de determinação e incerteza brilhando em seus olhos. O próximo passo poderia ser um salto de fé ou um caminho traiçoeiro. E o que viria a seguir? Uma conversa que poderia mudar suas vidas para sempre. O dia da reunião havia chegado, e Ana estava a poucos passos do seu destino. Ela sentiu o coração pulsar forte, o som de suas batidas ecoando na sua mente, como uma lembrança constante do que estava em jogo. A ansiedade e a esperança misturavam-se, criando uma tempestade dentro dela. Naquele momento, mais do que nunca, ela percebia que o destino de sua comunidade estava entrelaçado com suas próprias decisões. Ao chegar ao local, ela encontrou um grupo ansioso, todos esperando por ela. O clima era tenso, mas havia um sinal de determinação em cada rosto.
José olhou para ela, a expressão carregada de expectativa. Você está pronta, Ana? A pergunta era simples, mas continha a profundidade de uma responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Estou aqui para ouvir e decidir junto com vocês, respondeu Ana, com um sorriso que escondia a vulnerabilidade que sentia. Quando Ivan entrou, a energia no ambiente mudou. Ele trazia consigo uma confiança calma, um equilíbrio que tinha se tornado a âncora de Ana e da comunidade. Ao ver Ana, ele sorriu e acenou, mas havia um brilho em seus olhos que indicava que ele tinha um plano, uma proposta que poderia afetar a todos. Oi, pessoal! Obrigado por estarem aqui, começou Ivan, a voz firme e clara. Recebi algumas informações sobre o empresário russo e quero me aprofundar, mas precisamos decidir juntos como iremos proceder. O ambiente estava tenso, e Ana sentiu que cada palavra contava. O Lucas começou, mas hesitou. O nome ecoava como um fantasma do passado, e todos os olhares se voltaram para ela. Ele me mandou uma mensagem. Diz que quer se encontrar para discutir algo importante. Imediatamente um vento de murmúrios percorreu o grupo. Cida levantou as mãos. Mas Ana, e se isso for um golpe? O passado pode envolvê-la em problemas que não queremos mais. Ivan interveio. Precisamos descobrir mais. Se Lucas voltar do passado, não podemos ignorá-lo ou transformá-lo em um inimigo. Ao invés disso, poderíamos usá-lo a nosso favor, dependendo do que ele tem a oferecer. Mas Ana, você precisa ter cuidado. Ele pode não ter as melhores intenções, destacou José com preocupação. Ana sentiu um peso no peito. A dor das lembranças e a luta por um futuro melhor se entrelaçavam. Eu não sei se posso confiar nele. Mas se houver qualquer chance de usar essa conexão, quem sou eu para dizer que não? O grupo refletia. O conflito entre o medo e a esperança se tornando visível. Ivan se aproximou de Ana, segurando sua mão com firmeza. Juntos somos mais fortes. Se decidir avançar, vou estar ao seu lado. Vamos nos proteger e ficar atentos. E ali estavam, em um momento crucial. Ela sentiu o símbolo da luta, a determinação presente no olhar de cada um, e a força das suas histórias coletivas. Uma conexão nasceu entre eles como uma promessa de mudança. Vamos marcar esse encontro com Lucas, Ana decidiu, a voz firme. Mas a conversa será em nossos termos. Não podemos permitir que ele assuma os controles. O clima no ambiente começou a mudar, a ansiedade foi substituída pela determinação. Decidiram que Ana conduziria a reunião com Ivan como apoio e a presença dos outros moradores, assegurando que nenhuma luta fosse esquecida. Naquele dia, as vozes se entrelaçaram em um novo hino, um hino de transformação. Sentavam-se ali, todos cheios de esperança e determinação, convencidos de que sempre poderiam mudar suas histórias. As horas seguintes foram intensas, cheio de conversas e planos. Ao final da reunião, todos estavam prontos para enfrentar o que quer que o futuro trouxesse. Entre sorrisos e promessas, Ana olhou para Ivan, e ele, em um gesto de apoio, segurou sua mão com força. Agora vamos mostrar ao nosso povo do que somos capazes, disse ele, os olhos ardendo de determinação. Ana sorriu, sentindo seu coração pulsar de esperança. E ali, unida à sua comunidade e com Ivan ao seu lado, ela sabia que a luta era mais do que apenas uma batalha contra as incertezas. Era o início de uma nova era, onde portas se abriram e novas conexões poderiam fluir. O amanhã estava diante deles, e Ana estava pronta. A força que eles construíram não poderia ser ignorada, e ela sabia que a cada passo, estavam se aproximando de suas aspirações. O verdadeiro trabalho estava apenas começando, mas a transformação e a renovação já tinham se instalado em seus corações. E então, enquanto conversavam sobre os próximos passos, algo excepcional aconteceu. Um sentimento de unidade tomou conta da sala. A ideia de que juntos podiam escalar montanhas e enfrentar tudo que viesse. Era hora de agir e provar que a verdadeira mudança nasce da coragem de lutar por um propósito comum. Ana olhou para cada um deles, Jorge, Cida, José e os outros, e sorriu, sentindo que aqueles não eram apenas seus amigos, mas uma parte vital de uma luta que agora era coletiva. O futuro finalmente parecia brilhante, e a chama da esperança tinha se reacendido. Agora, ela estava pronta para se levantar e conquistar, não só para si, mas por todos eles. Com isso em mente, todos deixaram a sala, prontos para escrever o próximo capítulo da história deles. Porque mudanças reais exigem ação, e Ana estava decidida a não apenas sonhar, mas a viver as promessas de um novo amanhã. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar o seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias assim continuem a crescer.
e comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Você precisa apoiar o canal, e só os verdadeiros fãs entendem a importância de agir. Vamos juntos nessa jornada!